Estamos de volta com mais o Saúde em Dia e hoje o assunto é super interessante. Nós vamos conversar sobre o tratamento combinado de ortodontia e cirurgia ortognática. Você se lembra da face dos personagens de desenhos animados dos Incríveis, dos Simpsons, do Popeye e da Olivia Palito? Pois é, se eles não fossem desenhos, se eles fossem humanos, todos eles seriam candidatos à colocação de aparelho fixo e realização de cirurgia ortognática. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Nem sempre apenas o uso de aparelho nos dentes é suficiente para corrigir o encaixe dental ou melhorar a capacidade de mastigação, de fala, da respiração e da estética. Em casos muito severos, é necessário a atuação de duas especialidades da odontologia, que são a ortodontia e a cirurgia bucomaxilofacial. Assim como o ortodontista corrige a posição dos dentes, o cirurgião ele atua reposicionando os ossos da face, principalmente a maxila e a mandíbula. Dessa forma, o ortodontista mais o cirurgião devolvem para o paciente a função e a estética adequadas. Além disso, a falta de encaixe nos ossos e nos dentes também pode causar muita dor nas articulações com o passar dos anos. Quando o plano de tratamento do paciente é a cirurgia ortognática, além do ortodontista e do cirurgião, ainda podem estar envolvidos outros profissionais no tratamento, que são o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o psicólogo. Mas afinal, o que é que a cirurgia ortognática faz? Ela corrige problemas ósseos severos nos 3 planos da face, que são o plano antero-posterior, o plano vertical e o plano transversal. No plano antero-posterior, destacam-se os problemas de queixo grande, que chamamos de prognatismo mandibular, e também de queixo pequeno, o retrognatismo mandibular. E o mesmo também pode acontecer com a maxila, ela pode estar grande demais ou pequena demais. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a foto do Senhor Incrível. Olha o tamanho desse queixo dele. O queixo dele está muito grande para a face dele, então ele seria um candidato à realização de cirurgia ortognática para reposicionar esse queixo mais para trás. Agora os Simpsons, eles têm a maxila bem posicionada. O problema está na mandíbula. A mandíbula está muito para trás, então ela teria que ser colocada mais para frente. E como a gente pode notar, isso acometeu a família inteira. Por quê? Porque o problema ósseo, ele tem um fator genético muito grande. Então a família inteira teria que colocar aparelho e fazer a cirurgia. E o Popeye, ele tem 2 problemas ósseos juntos, que é a maxila muito pequena e a mandíbula muito grande. E a Olivia Palito nem mandíbula ela tem. Bom, agora nós vamos falar um pouco do plano vertical. A face de todos nós, ela pode ser dividida em 3 planos, que é o plano superior, o plano médio e o plano inferior. Nas pessoas consideradas bonitas, que têm a face harmônica, esses 3/3 são equilibrados. Todos eles têm praticamente o mesmo tamanho. Mesmo que o conceito de beleza ele mude de tempos em tempos, as faces escolhidas como símbolo de beleza da época apresentam algo em comum, que é esse equilíbrio dos terços faciais. É isso que a gente pode notar aqui nesses diferentes ícones de belezas de várias épocas. Todos eles têm os terços proporcionais. E isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Os homens bonitos também apresentam essa característica dos terços faciais praticamente do mesmo tamanho. Bom, então os maiores problemas no plano vertical são a altura muito pequena ou a altura muito grande do terço inferior da face. O excesso de altura no terço inferior da face, ele provoca situações como o sorriso gengivoso. O que acontece quando a pessoa tem o sorriso gengivoso? Ela tem uma grande exposição dos dentes e da gengiva. Isso tanto quanto ela está com os lábios em repouso, quanto quando ela sorri. E essas pessoas, elas não conseguem permanecer com a boca fechada. E, além disso, elas roncam muito quando elas dormem. No plano transversal, a desarmonia acontece no sentido lateral dos maxilares. Em alguns casos, quando há esse tipo de desarmonia nos dentes, como por exemplo, quando os dentes de cima eles mordem na parte de dentro dos dentes de baixo,
Se for diagnosticado precocemente, pode ser corrigido a partir dos 5 anos de idade, apenas com o aparelho expansor. Não precisaria da cirurgia quando é diagnosticado cedo. Mas por que dá para corrigir com o aparelho na criança e o paciente adulto ele tem que colocar o aparelho e fazer a cirurgia? Porque na criança, os dois ossos do céu da boca, eles se encostam no meio. Eles apenas se encostam. Então, o ortodontista coloca o aparelho expansor, vagarosamente vai afastando esses ossos. Espera 6 meses e remove o aparelho. Aonde o ortodontista fez a abertura dos ossos, vai haver uma neoformação óssea de 4 a 6 meses. Então, a parte de cima, a tampa, volta a ficar maior do que a caixa. Agora, nos adultos, por que não dá para fazer esse procedimento? Porque à medida que a criança e o adolescente vão atingindo a maturidade óssea, esses dois ossos que eram apenas encostados no céu da boca, eles começam a entrar um no outro. Então, o aparelho expansor não consegue mais abrir. Seria necessário também a realização da cirurgia. Bom, eu vou mostrar para vocês agora alguns casos de pacientes que realizaram esse tipo de tratamento. Aqui, como a gente pode notar, essa paciente ela tinha o queixo muito pequeno, então foi reposicionado o queixo dela mais para frente, deixando a face dela mais harmônica. Essa outra paciente também, queixo muito pequeno em comparação com a maxila. Olha só que rosto agradável que ficou, reposicionou o queixo, ficou bem mais agradável sua face. Aqui a mandíbula estava muito grande em comparação com os outros ossos. Então foi reduzido a mandíbula. Isso devolveu para ela, além da estética, como a gente está podendo ver, uma função mais adequada de mastigação, fala, respiração. Aqui também, esse menino apresentava o queixo grande demais e foi feito o reposicionamento. Além disso, a maxila dele também estava para trás, então ele tinha dois problemas. Maxila para trás e queixo grande, então foi feito o reposicionamento dos dois ossos da face. Essa paciente tem um sorriso gengival, que a gente estava conversando. Podemos ver que ela não conseguia fechar os lábios no repouso, ela permanecia com os lábios abertos. Olha só, mostrava demais os dentes, mesmo estando com os lábios em repouso. Olha só que perfil bonito, que face bonita. Aqui mostrava demais a gengiva no sorrir, então foi reposicionado sua maxila, se tornando bem mais bonito e funcional os seus dentes. Esse outro também roncava demais, esse paciente, quando dormia, e apresentava a maxila e a mandíbula com um excesso vertical, estava muito grande no sentido vertical. Olha só que bonito que ficou. Além de bonito, ficou funcional. Bom, caso tenha indicação para o paciente ser submetido a essa cirurgia, o ideal é esperar o término do crescimento ósseo. Por quê? Porque assim o tratamento ele vai ser mais previsível. Há alguns exames que nos mostram quando houve esse término de crescimento, mas normalmente nas meninas se dá por volta dos 14 ou 15 anos e nos meninos por volta dos 17 anos. O protocolo para a realização dessa cirurgia consiste na avaliação anterior pelo ortodontista e pelo cirurgião bucomaxilofacial, que irão diagnosticar o caso e se reunir para fazer o planejamento conjuntamente. Depois, o paciente passará por um período de preparação ortodôntica, usando o aparelho fixo. Em seguida, ele vai para a cirurgia ortognática. Faça a cirurgia e espera em média 60 dias, então o paciente volta para o ortodontista para que este faça a finalização do caso. A cirurgia ela é feita em ambiente hospitalar e sob anestesia geral. A duração varia de acordo com os procedimentos que vão ter que ser realizados. O tempo de permanência no hospital é de 1 ou 2 dias, depois o paciente tem alta e continua o pós-operatório em casa. A recuperação é tranquila, mas há um pouco de inchaço. E depois de mais ou menos uns 10 dias, o paciente já está liberado para voltar ao trabalho. Geralmente, após o tratamento combinado de ortodontia e cirurgia ortognática, a autoestima do paciente ela fica bastante elevada, pois sua estética e sua qualidade de vida melhoram muito. Se você tiver alguma dúvida sobre este ou outro assunto, entre no nosso site, que é www.usnicorreia.com.br ou ligue pra gente
Nossos telefones são 12 3624 7828 ou 15 3522 1094. Tchau, até o próximo Saúde em Dia.